NR10, Curso Básico de Segurança, Instalações e Serviços em Eletricidade. Este é o módulo 5, unidade 1. Vamos falar aqui do prontuário de instalações elétricas e também da qualificação, habilitação, capacitação. O que vem a ser o PIE, Prontuário de Instalações Elétricas? Quais os documentos necessários e como preparar? Também abordaremos as questões relativas à qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores. Vamos começar a falar sobre o Prontuário de Instalações Elétricas. O Prontuário de Instalações Elétricas, o PIE, é um instrumento perfeito para o gerenciamento das instalações elétricas de qualquer estabelecimento. Para fins do PIE, a NR10 classifica as empresas em três categorias. Quais são essas três categorias? As empresas com estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW, as empresas que operam instalações ou equipamentos integrantes do CEP, o Sistema Elétrico de Potência, e as empresas que realizam trabalhos nas proximidades do CEP. Quais são os documentos necessários? As empresas elas estão obrigadas a manter o prontuário com documentos necessários para a prevenção dos riscos durante a construção, operação e manutenção do sistema elétrico, tais como esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos, especificações do sistema de aterramento, dos equipamentos e dispositivos de proteção, entre outros. Aqui um exemplo de um diagrama unifilar. Aí vem uma questão, esse diagrama unifilar ele precisa ser impresso? Bom, de preferência ele precisa ser impresso, em termos de praticidade. Caso seja necessário fazer qualquer verificação, nem sempre vai ser possível a utilização de uma ferramenta para a visualização em CAD, por exemplo. Então, tendo ele impresso, facilita bastante. As empresas devem constituir e manter o PIE contendo, no mínimo, o conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde implantadas e relacionadas a esta norma, NR10, e descrição das medidas de controle existentes. Aí entra os procedimentos operacionais e formas de execução do serviço, também as instruções administrativas formais, onde estão registrados os dados sobre como, forma legal, e para que, forma funcional, o trabalhador foi contratado. Também deve conter a documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. Aí entra os laudos técnicos relacionados de uma forma ou de outra com as instalações elétricas em geral, incluindo o SPDA, feitos por engenheiros eletricistas com registros de ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica, junto ao CREA, o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, do Estado da Federação em que se encontra a instalação. Então deve ser feito no CREA do Estado da Federação em que se encontra a instalação. Também é necessário a especificação dos equipamentos de proteção coletiva individual e o ferramental, aplicáveis conforme determina a NR10. As especificações técnicas descrevem, no mínimo, as características nominais de fabricação, desenhos construtivos e respectivos cortes, vistas e detalhes, e as limitações quanto ao uso. E o prontuário? Para as empresas que operem no CEP ou em suas proximidades, é necessário comprovação do teste de isolação elétrica. Então, esse teste é realizado em laboratório. Não é necessário realização na empresa. Feito esse teste em laboratório. É necessário também, no prontuário, ter a documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados. Aqui entram as indicações de treinamento, com os planos de aula, lista de presença, contrato de prestação de serviço de treinamento instrucional,
conjunto de testes e notas. Aí também entra as cópias do certificado de qualificação técnica profissional, de cursos técnicos dos profissionais legalmente habilitados, documentos de registro nos conselhos de classe. Também no o prontuário deve constar os resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva. Então aqui são relacionados os resultados dos testes específicos de isolação elétrica posteriores aos originais de fábrica. Novos laudos técnicos com os resultados específicos dos testes. Também é necessário ter as certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas. Então, se eu vou adentrar uma zona classificada, eu só vou usar equipamentos e materiais específicos para áreas classificadas. Então aqui vai constar certificações desses equipamentos. Também o prontuário deve ter o relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações, contemplando os documentos citados anteriormente. Então aqui são juntados os relatórios de diagnósticos sobre as condições encontradas em cada inspeção de auditoria realizada, desde a primeira, incluindo recomendações e os cronogramas de adequações de irregularidades. Não deve contemplar somente condições técnicas, mas também a segurança da instalação elétrica. Então aqui eu faço um cronograma, isso daqui vai variar de empresa para empresa, cada empresa estabelece o seu, para atualização do prontuário. Então, o prontuário padrão contém a introdução, o objetivo e campo de aplicação, aí vem a composição do prontuário, o relatório de diagnóstico técnico das instalações, equipamentos e materiais elétricos encontrados, vem as medidas de controle e proteção coletiva, medidas de controle e proteção individual, também consta as regras de segurança contempladas na fase de projeto das instalações elétricas. Aí vem os laudos e especificações técnicas dos sistemas de aterramento elétrico e proteção contra descargas atmosféricas. Aí segue também as certificações sobre equipamentos elétricos aplicados em áreas classificadas, avaliações de conformidade nos materiais elétricos aplicados em ambientes com atmosfera explosiva. Consta também os resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de produção individual e coletiva, ferramentas e instrumentos de medição aplicáveis aos serviços em eletricidade. Vêm também as regras de segurança observadas na fase de construção e montagem das instalações e equipamentos elétricos. Seguindo esse padrão, também segue as regras de segurança a serem observadas na fase de operação e instalações elétricas energizadas, as regras de segurança a serem observadas na fase de manutenção, reforma e ampliação das instalações elétricas desenergizadas. Também consta os procedimentos de execução de serviços, a documentação comprobatória da classificação, a documentação comprobatória da capacitação técnica e habilitação legal dos profissionais autorizados, a autorização a trabalhadores capacitados por treinamento interno, e o projeto contemplando o projeto completo das instalações elétricas contendo no mínimo. Aí o que é que tem no projeto? Memorial descritivo, diagrama de filar, quadro de cargas, plantas, cortes e detalhes como construído, e especificações técnicas completas de equipamentos elétricos, descrição técnica sucinta dos materiais aplicados, as normas aplicáveis, os procedimentos de execução de serviço, as listas de materiais aplicados, medidas de controle em caso de choque elétrico e o plano e medidas de emergência e resgate. Também deve constar dentro do prontuário de instalações elétricas a documentação comprobatória dos treinamentos técnicos aplicáveis e realizados, a descrição do sistema de proteção e alarme contra incêndios, a descrição dos recursos aplicáveis na sinalização de eletricidade, a declaração de exercício do direito de recusa em face de perigo grave e iminente, a responsabilidade técnica dos serviços com eletricidade,
a ficha de registro para as intervenções nas instalações elétricas, o parecer conclusivo e também deve constar o local, data e assinatura. Com isso, finalizamos o prontuário de instalações elétricas. Vou falar agora sobre a qualificação, habilitação e capacitação dos trabalhadores. O que é a qualificação? É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar a conclusão de curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Então Então, para essa comprovação da qualificação é necessário ter o diploma reconhecido. Se você faz uma qualificação em uma instituição onde o seu diploma não é reconhecido, esse diploma não serve para a qualificação. E lembrando também que carteira de trabalho não serve para qualificação, para comprovação da qualificação. E o que é habilitação? A habilitação é considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. Então, primeiro eu faço a minha qualificação, depois eu faço o registro no competente conselho de classe, que no caso seria o CREA. Agora eu sou um profissional habilitado. E o que é um profissional capacitado? É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições simultaneamente. É aquele que receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado e que trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. Aí eu sou um trabalhador capacitado. A capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação. Então, se eu precisar mudar de empresa, aquela capacitação já feita não terá validade. É necessário fazer uma nova capacitação, mesmo se for para exercer a mesma função. O trabalhador que participa da capacitação deverá pertencer ao quadro funcional da empresa, e o profissional que ministra a capacitação poderá ou não ter vínculo trabalhista com a empresa, desde que seja contratado e autorizado a realizar o treinamento. O que é autorização? São considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados com anuência formal da empresa. Então, para receber autorização é necessário que seja qualificado ou capacitado e que seja também um profissional habilitado. E a empresa deve estabelecer sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador. Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema de registro de empregado da empresa. Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas. A empresa concederá autorização aos trabalhadores capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que tenham participado com avaliação e aproveitamento satisfatório dos cursos anteriores. Então é necessário fazer o curso da NR10 para que a empresa conceda a autorização aos trabalhadores. Lembrando que o curso básico é para trabalhos realizados em baixa tensão. Trabalhos realizados em alta tensão no CEP e em proximidade é necessário a realização do curso de NR10 complementar. Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situações a seguir. Sempre que ocorrer troca de função ou mudança de empresa, retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade por período superior a 3 meses e modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho. Então aqui, note bem, essa parte geralmente gera uma certa dúvida. Veja aqui a diferença.
deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal. Então, essa reciclagem bienal, de 2 em 2 anos, então, é feita o curso de 40 horas. Então, de 2 em 2 anos é necessário fazer o curso de 40 horas. Agora, sempre que ocorrer alguma dessas situações citadas, é necessário fazer uma nova reciclagem específica para cada situação relacionada. A carga horária e o conteúdo programado dos treinamentos de reciclagem destinados ao atendimento às alíneas A, B, C, A, B e C devem atender às necessidades da situação que o motivou. E os trabalhos em áreas classificadas devem ser precedidos de treinamento específico de acordo com o risco envolvido. Então, se eu precisar fazer alguma reciclagem nessas 3 alíneas, A, B ou C, eu faço com um profissional. Essa parte cai fora. Os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações elétricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona controlada devem ser instruídos formalmente com conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. Então, de acordo com a NBR 5410, temos essa tabela aqui. Essas pessoas que eu acabei de falar seriam as pessoas BA4, são as pessoas advertidas, são aquelas pessoas suficientemente informadas ou supervisionadas por pessoas qualificadas, de tal forma que lhe permita evitar os perigos da eletricidade. Pessoal de manutenção e operação. Então, com isso, terminamos a primeira etapa do 5º módulo.